permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um culto que juntos com todos vocês nós prestaremos ao nosso Deus.
Sejamos nós preparados para aquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Convido você a abaixar suas cabeças e nós vamos orar nesse momento, entregando nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o nosso culto. Vamos orar? Deus, obrigado por tudo, ó Deus, obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor concedeu a cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por fazer parte dessa geração, ó Deus, geração de adoradores que sim, adoram o Senhor e o Espírito em verdade. Seja, ó Deus, com cada parte desse culto, ó Deus, que seja feito para glorificar e exaltar teu santo nome. Seja nas orações, seja na pregação, seja nos louvores. Esteja nos abençoando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos iniciar mais um período de oração. Um período que é muito importante para a nossa igreja, é um período onde nós colocamos nos pés do Senhor as nossas dificuldades, as nossas lutas. Então vamos abaixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos entrar em oração. Vamos agradecer a Deus o privilégio que é poder estar vivo no dia de hoje. Vamos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar das lutas, apesar das batalhas que temos enfrentado, o Senhor tem estado cuidando de cada um de nós. Vamos agradecer pela nossa igreja, pela vida do nosso pastor, pela família pastoral, que o Senhor continue cuidando de cada um deles de uma forma espetacular. Vamos agradecer por esse momento que estamos passando, essa pandemia na qual estamos vivendo, que nós possamos aprender, que nós possamos nos chegar ainda mais a Deus nesse período de pandemia. Vamos pedir para aqueles que estão enlutados, pedir para aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um. Vamos orar por nossas famílias, por a família de cada um representante que está nos assistindo nesse momento. Vamos para os pedidos de orações que nossos irmãos fizeram no decorrer da semana. A Jéssica pede oração pela vida do filho de um colega de trabalho que luta pela vida. Ele se chama Emanuel, para que Deus esteja no controle da situação e ajude seus pais. Pede também pela Laura, filha de uma amiga que se encontra na neonatal. Ela teve uma piora e para que Deus, com sua mão de poder, possa estar agindo na vida desse bebê. Ela agradece pela vida do seu sobrinho Nicolas, que nasceu. Paulo Sérgio pede oração pelo senhor Alencar, vô da Daniela, que caiu dentro de casa, machucou a orelha e teve que passar por uma cirurgia. Que Deus esteja ajudando em sua recuperação. A Carol Matos pede por sua vida espiritual, para que Deus proteja sua família e também pela vida do seu irmão e de sua esposa. A Gabriela Matos pede por sua família, por sua vida, de sua filha, uma vez que ela já está entrando no 9º mês de gestação e não está se sentindo bem, para que Deus proteja e esteja guardando suas vidas e preparando para o nascimento da Isabela. Leandro Barbosa pede pela recuperação de sua mãe, por minha gestação e pela família do José Bui, um vizinho da igreja que faleceu. Que Deus esteja confortando o coração dos familiares. A dona Mazi pede oração pela sua família. A Adriana Poubel pede oração por sua colega de trabalho, Roberta, que está muito estressada e sobrecarregada. Pede pela Flávia, que se encontra em tratamento de câncer, por sua colega e vizinha Marinete, que perdeu o esposo, e também pela vida de sua mãe e de seus familiares. O Lucas pede oração para que possamos estar vencendo os desafios que esse tempo tem trazido a todos nós. Que o Senhor Deus nos proteja e esteja no controle de tudo, dos nossos planos e pensamentos. A Edna Márcia pede oração por sua vida, sua casa, seus filhos e que Deus esteja os protegendo de todo o mal. A Joana Dark pede oração por sua vida, seus familiares,
Vamos continuar orando pela vida da Sheila, irmã do Sérgio, que passa por um tratamento doloroso, para que Deus esteja protegendo, cuidando e direcionando os médicos conforme a sua vontade. Vamos orar também, irmãos, pelos idosos da nossa igreja, para que Deus esteja protegendo a sua saúde e seus lares de todo o mal. Vamos pedir também por missões mundiais. A campanha de missões está terminando hoje e que o Senhor esteja na frente com aqueles missionários que estão na linha de frente dessa batalha. Que nós possamos ajudar em oração e continuar ajudando com a oferta. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, amado Pai, nos colocamos nesse momento na Tua presença, que o Senhor possa estar cuidando de tudo, meu Deus. Que o Senhor esteja protegendo cada um, que cada pedido que seja feito aqui nesse momento, Senhor, seja entregue no trono da Tua graça como um cheiro suave, Senhor. Receba-o e atende segundo a Tua vontade, meu Pai. Essa é a oração que fazemos, não porque merecemos, mas no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Olá, irmãos, bom dia. É um privilégio poder estar com os irmãos mais uma vez, para a gente poder estar prestando culto ao nosso Deus através de mais um EBD. Ainda de forma atípica, estamos distantes fisicamente, mas nós sabemos que o nosso Deus continua operando. Continua nos mantendo em comunhão através do Espírito Santo dele. E a gente tem falado sobre a vida de Paulo, e a gente vai dar continuidade. Hoje é a lição de número 6, na página 34 aí da Revista dos Irmãos. Eu convido os irmãos a curvarem suas frontes, para a gente poder estar fazendo uma oração, para a gente poder iniciar a nossa EBD. Oremos? Santo Deus e amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que é poder estar falando com o Senhor. Obrigado por essa semana que passou, onde o Senhor nos guardou, nos sustentou, nos protegeu, nos cuidou, meu Pai, nos preservou, proviu tudo aquilo que era necessário para a gente durante a semana. Te agradecemos por essa semana que está se iniciando, pela noite em que o Senhor cuidou da gente, ó Deus, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra neste momento, que eu que estou aqui, ó Pai amado, possa estar diminuindo e o Senhor crescendo, que eu possa estar desaparecendo e o Senhor aparecendo, ó Deus, porque quem faz a obra é o Senhor. Que aqui comigo esteja tão somente o temor e o tremor, porque aqui eu não estarei falando, ó Deus querido, qualquer coisa, mas sim da Tua palavra, que é poderosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. E também não estarei falando, ó Deus, a qualquer público, mas estarei falando, ó Deus querido, a pessoas que o Senhor ama e pelas quais o Senhor enviou o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, a lição de número 6, ela traz para a gente o seguinte tema, uma pergunta, uma interrogação para a gente: culpado ou inocente? Como que você se vê? O que você responderia para você mesmo diante dessa pergunta? Você é culpado ou inocente? A título de introdução, a gente buscou o significado de culpado. Culpado é aquele que delinquiu, que infringiu a lei, agindo com dolo ou culpa. É um criminoso, é um réu. E inocente, o significado é que não possui culpa, que não ocasiona mal, que é inofensivo, puro, sem pecado. E se a gente for olhar horizontalmente, a gente sempre vai se comparar com outras pessoas, com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho. Então a gente sempre vai se achar melhor que aquela pessoa, porque muitas das vezes a nossa índole vai ser melhor que a índole daquela pessoa. Eu sou melhor profissional do que ela, eu não traio a minha esposa e ela trai a esposa dela, eu não roubo, mas aquela pessoa rouba, ela fornica, ela adultera. Então sempre que a gente for olhar nessa linha horizontal, a gente vai se comparar com as pessoas e a gente vai se achar um pouco melhor do que ela. Mas quando a gente olha na linha vertical, porque o padrão moral de Deus, ele é perfeito. Langston fala que Deus é um espírito humano, pessoal, perfeitamente bom. Então, quando a gente vai fazer essa comparação na linha vertical, o nosso padrão moral ele cai lá embaixo.
porque o padrão moral de Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Então, baseado nisso, a gente pode falar que todos nós somos culpados, né? A gente costuma falar que nós somos, né, culpados, que o que a gente merecia, se Deus realmente fosse dar o que nós merecemos, o que Ele teria que fazer conosco? Ele teria que nos matar e mandar para o inferno sem direito a julgamento, sem direito a fiança, sem direito a qualquer questionamento, porque é o que nós merecemos. Porque nós somos pecadores desde o momento que nós nascemos, e vamos continuar pecadores até o momento que a gente morrer. Nós matamos, né? A Bíblia fala, o Filho de Deus, cada vez que a gente peca, a gente calca aos pés o sangue de Cristo. A Bíblia fala sobre isso. Então nós somos culpados. E Lutero, ele entendeu isso. A introdução fala sobre Lutero, que ele questionou a igreja da época dele, que achava que era pelas obras que o ser humano seria salvo. E ele, estudando a Bíblia, ele pesquisando a fundo a Bíblia, ele entendeu que não era assim. Nós só somos salvos pela fé em Cristo, e nós somos justificados através de Cristo. Não há nenhum justo, a Bíblia fala, mas nós somos justificados porque nós hoje temos o justo dentro de nós, né, que é Cristo, Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Então Lutero entendeu isso. Então nenhuma instituição religiosa, nenhuma pessoa pode justificar ou tornar uma outra pessoa justa, porque todos pecaram. Romanos 3:23 fala sobre isso. O pastor Exaltino, ele coloca esses textos, né, esse texto inclusive de Romanos 23 na lição. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E a gente colocou aqui também o significado de liberdade condicional, que significa liberdade antecipada, concedida mediante certas condições, conferida ao condenado que já cumpriu uma parte da pena imposta. Então, a gente pode ter em mente que a gente tem uma liberdade condicional. É certo que a gente não cumpriu metade da pena. Cristo, ele já cumpriu toda essa pena quando ele morreu por nós na cruz do Calvário. Só que ele deixou as condições, né? Se um preso está em liberdade condicional, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai voltar para a prisão, ele vai perder aquele direito à liberdade. E nós, uma vez convertidos, se a gente não colocar em mente que a gente continua sujeito a pecar, que a gente continua sujeito ao erro, a cair, se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não buscar o Senhor dia após dia, a gente pode cair de novo na prisão do pecado. E a gente precisa entender isso. A gente tem condições. E qual é a condição? As condições, né, que Deus impõe, né, que Jesus impõe àqueles que querem segui-lo. É o que ele falou, né, para a mulher apanhada do adultério: vá e não peques mais. E também para aquele coxo lá do tanque de Betesda, em que ele falou, né, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então a única condição que Deus impõe para a gente é que a gente não peque mais, que a gente não entristeça o Espírito Santo, que a gente não faça o Espírito Santo gemer dentro da gente. A gente falando para a pessoa que tem Cristo, a gente precisa entender que quem tem o Espírito Santo, que quem é selado, continua sujeito a pecar, continua sujeito a errar. Salomão fala sobre isso, né, e os profetas maiores também: não há nenhum homem que peque, né? Salomão falou isso na sua oração na inauguração do templo. E Mateus 19:17 é o texto, né, ali onde o jovem rico procura Jesus, né, e chega chamando Jesus de bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Cristo fala para ele: por que me chamas bom? Bom, há somente um, que é Deus. Então, se Jesus foi perfeito, ele não pecou. A Bíblia fala que a diferença dele para nós foi que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, se ele, sendo Deus, 100% homem, 100% Deus, ele não ousou dizer que era bom, quem somos nós para achar que nós somos bom? Leandro, mas eu tenho boa índole, né? Como a gente falou no princípio da lição, né? Eu sou um pai exemplar, eu sou um profissional exemplar, eu sou um aluno excelente, eu sou uma mãe exemplar, eu sou uma boa esposa, mas isso não adianta, né? Se Cristo não entrar no coração da pessoa, né, não adianta, boas obras não vão te levar a nada. Parabéns pelas suas boas obras, continue fazendo, mas infelizmente as suas obras, elas não são suficientes para levar você para o céu, elas não são suficientes para te justificar ou para te tornar justo diante de Deus. E quando chegar o dia do juízo, né, e aquelas pessoas que vão falar para Jesus, né, os que estiverem à esquerda dele: mestre, nós
expulsamos demônios em Teu nome, nós pregamos no Teu nome, nós fizemos missões em Teu nome, eu fui um bom pai em Teu nome, eu fui uma boa esposa em Teu nome. O que Jesus fala? Em verdade vos digo que eu não vos conheço. E quando ele fala, em verdade vos digo que eu não vos conheço, o texto quer dizer que ele não nos concebeu. Essa que é a ideia que o texto traz, ele não nos concebeu. Nós não nascemos de novo, nós não passamos pelo novo nascimento. Então, isso não vai ser suficiente, fazer a obra não é suficiente. O que a gente precisa entender é que nós precisamos ter Cristo, né? Porque eu até falei com os adolescentes e falei para a igreja, para os membros da DIB, numa das últimas vezes que eu ministrei, que quando a gente aceita Cristo é como se a gente tivesse aquele código de barra que vem atrás do produto. E quando chega um produto novo no mercado, eles cadastram esse produto, aquele código de barra no sistema, e aquele produto passa a ser um dos itens cadastrados na loja. Então a mesma coisa com Cristo, a gente passa a ter esse código de barra, e quando a gente tiver para entrar no céu, a gente precisa ter essa marca de Cristo. E a gente sabe que essa marca, né, Jesus falou que são sofrimentos pelos quais a gente passa depois que a gente aceita Cristo, porque o nosso antigo dono, ele não vai ficar satisfeito em momento algum, né? Porque se Satanás está satisfeito com algum crente, não se sente incomodado com você que se diz cristão, alguma coisa está errada em sua vida. Porque uma vez que a gente saiu das trevas e veio para o reino da luz, ele vai fazer o possível para tentar nos derrubar. E a gente vai entrar aí no primeiro ponto, e que o pastor Exaltino traz, onde ele diz: mas o que é justificação? A justificação é o ato de justificar. Tsadak, em hebraico, que significa tornar-se reto, de kaioyo no grego, que significa absolver ou tornar inocente. E ele resume: justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus. Então a justificação é o ato de eu e de você sermos tornados retos diante de Deus, não por mérito nosso ou por algo que a gente tenha feito, fez ou vai fazer, mas é por algo que Deus fez, né? Quando Ele, né, planejou a nossa salvação desde a fundação do mundo. Lá em Gênesis 3, versículo 15, né, Ele já profetizou que o Filho do Homem viria, esmagaria a cabeça da serpente, né? Ele sabia como ia pecar, como aconteceu do homem pecar, de Adão pecar, e com Adão entrou o pecado no mundo, mas Ele planejou, e na plenitude dos tempos Ele enviou o seu Filho para que através do sangue do Filho dele nós fôssemos justificados. E a nossa dívida era imensa, né? É imensa. A gente precisa ter essa consciência que a nossa dívida para com Deus é imensa, é impagável. Mas quando Cristo morreu, o apóstolo Paulo fala em uma das cartas dele que ele pegou esse escrito de dívida e cravou ele na cruz, dizendo que a nossa dívida está paga. É como igual essa semana passada eu fui pagar uma conta para minha mãe na Tonilar, e eles me entregaram a promissória. A gente tinha acabado de pagar, ela tinha acabado de pagar uma dívida que ela adquiriu. Então foi a mesma coisa que Cristo fez, essa promissória. Ele cravou na cruz e disse que a dívida está paga. Mas a gente precisa lembrar das condições, né, pelas quais Ele nos impôs, né, que mediante o que Ele fez não é nada, a gente procurar, né, zelar pela nossa santificação. Romanos 3, do 10 ao 12, Paulo nos diz, né, disse aos romanos e diz para a gente hoje: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então a Bíblia fala sobre isso. Quando Paulo cita isso, ele cita um salmo. Ele faz referência a um salmo, né? E um salmista já havia falado sobre isso, que Deus olhou dos céus, olhou para a terra e não viu nenhum justo. Então não há nenhum justo. Então não adianta você mentir para você mesmo, ou você deixar, né, que Satanás coloque na sua cabeça que você é bom, que você não precisa de Deus. Você precisa, né, ter Cristo no seu coração, porque Ele que é o bom, Ele que é o perfeito. Então você, por mais que você faça atos de justiça, por mais que você pratique boas obras, isso não é suficiente para que você se torne justificado. E Paulo cita esse salmo, ele fala: não há nenhum sequer, não há quem entenda. Ou melhor, a gente pode até falar que não há quem queira entender. Não há ninguém que busque a Deus. A gente pode achar que a gente está buscando a Deus da forma correta, né? Como Paulo, em determinado momento, ele achou que estava buscando a Deus da forma certa, até o momento que no caminho de Damasco ele encontrou Cristo, ele caiu por terra literalmente, ele lambeu o pó para entender
que ele precisava de Cristo, que ele não era autossuficiente, que os atos de justiça que ele praticava até então não eram suficientes para que ele entendesse, né, a salvação. Eclesiastes 3:20, Salomão falando isso, né, Salomão, pregador, um grande sábio, ele disse: contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra, que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Então, voltando, nós que nos dizemos cristãos, que temos o Espírito Santo, a gente peca todo dia. Se a gente for contar que a gente peca uma vez por dia, são 365 pecados no ano. Neste ano, que é ano bissexto, são 366 pecados. Isso a gente não peca só uma vez por dia. Então, a gente precisa entender que a gente precisa de Cristo, porque a partir do momento que a gente aceita Cristo, os nossos pecados eles vão diminuindo. E Salomão fala isso: não há homem que não tenha o desejo de pecar mais. Então, a justificação é o ato em que Deus torna você, me torna justo através da minha crença em Cristo. E mais pra frente a gente vai falar sobre o significado de crença. O segundo ponto que o pastor Exaltino traz na revista é que a teologia explica. Ele dá um significado, né, da justificação teologicamente. Ele diz na revista, eu grafei essa parte aqui e transcrevi. E ele diz que Deus é o agente, ele propôs, é por sua graça, por sua paciência, ele é o justificador. O homem não consegue sua absolvição diante de Deus. Deus o absolve quando ele crê em Cristo. Então, o ofensor, não, o ofendido, né, o ofendido que é Deus, né, ele não precisava fazer nada, né, para que a gente fosse salvo, para que a gente fosse justificado, uma vez que fomos nós que pecamos, né, e nós como ofensores, nós que quem deveríamos buscá-lo para acertar as contas com ele, mas Deus fez o contrário. Ele, né, propôs a justificação, ele propôs a reconciliação. A Daniela falou muito bem na semana passada sobre isso, né? Então ele é o justificador e Cristo é o agente dessa justificação. E uma vez entendendo que o homem ele não conseguiria sua absolvição diante dele, ele propôs, né, que aquele, né, que crê em Cristo, né, ele é justificado. E João 1,14 diz que todo aquele, né, que crê no Filho de Deus, Jesus o faz Filho de Deus, né, a saber todos quantos creem em seu nome. Aí ele cita aqui Romanos 5, na revista 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação, que dá vida, que produz vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Romanos 5, 18 e 19, né? Paulo traz esse texto para a gente. Então, quando ele fala aqui que pela ofensa de um só homem, a ofensa de esse um só homem é a ofensa de Adão, então a gente precisa entender que quando Adão pecou, toda a humanidade passou a ser pecadora. E por um só ato de justiça, é um só ato. Não é um ato de uma outra pessoa. É o ato de Cristo que a Bíblia fala. Não é ato de Maomé, não é ato de Maria, não é ato de Pedro, não é ato de Jorge, não é ato de João. Porque quem morreu na cruz foi Cristo. E por que a gente fala que é só Cristo? As outras pessoas, né, Maria, Pedro, João, Paulo, foram importantes? Foram sim. Mas são pessoas falíveis. São pessoas, né, finitas, são pessoas que não são eternas. Então Cristo é eterno. Então, por ele ser o único eterno, ele é o único que poderia preencher esse vazio no nosso coração. Ele é o único que podia fazer esse ato de justiça, né, que foi feito uma única vez, para que o homem pudesse ser reconciliado. E Hebreus capítulo 4, se eu não me engano, versículo 10, fala que era impossível que sangue de cordeiros, de bodes ou de qualquer outro animal poderia trazer salvação, poderia transmitir graça, poderia salvar alguém. Então o sangue de Cristo, como cordeiro imaculado, vindo na plenitude dos tempos, ele pôde. Então Cristo, através desse ato de justiça, desse único ato de justiça. Então não adianta, o que você fez, mais uma vez a gente repete, o que você vai fazer, o que você tem feito,
É o ato de justiça de Cristo, não são os meus atos. Não são os seus atos de justiça, são os atos de justiça de Cristo. E, como a gente falou, a gente chegou aqui no significado de crer. Crer é confiar em alguém. No caso, aceitar como verdadeiras as palavras ou manifestações. É tomar por verdadeiro, acreditar. Vou repetir. O significado de crer é confiar em, aceitar como verdadeiras palavras ou manifestações. Tomar por verdadeiro, acreditar. Então, o significado de crença é muito mais do que o sentido de acreditar. Aí Jesus falou, né, numa certa ocasião: crês tu que é um só Deus? Aí ele falou: fazes bem, mas até mesmo os demônios creem e estremecem. Então, acreditar em Deus, até o diabo acredita. Só que o diabo ele não consegue crer, porque crer significa que eu tenho que acertar, que eu tenho que aceitar, tomar por verdadeiras palavras ou manifestações, no caso as palavras de Cristo, as manifestações dele. E isso se torna difícil por quê? Porque, como eu falei no início, os padrões morais de Deus são perfeitos e jogam os nossos padrões morais por terra. Então, toda vez que eu sou confrontado com o Evangelho, eu vou ver que eu não valho nada. Essa que é a verdade. Nós não valemos nada. Quem vale alguma coisa é Cristo. E Ele, que valia muito, né? Deus, eu costumo falar que Deus ele não escolheu um anjo lá do céu de baixo escalão, um anjo mais fraquinho que ele tinha no céu, para oferecer por nós na cruz. Ele podia fazer isso, não, mas ele pegou o melhor que ele tinha no céu. E quem era o melhor que ele tinha no céu? O único filho dele. E ele enviou o único filho dele para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não merecia, mas ele enviou, né, o único filho dele para morrer por nossos pecados. Então não é nada mais justo do que nós oferecermos para o Senhor o nosso melhor. E uma vez que Deus ofereceu para a gente, né, o melhor dele, o melhor que ele tinha no céu, nada mais justo que nós oferecemos o nosso melhor para ele. E o que seria o nosso melhor? Nossa vida entregue a Cristo. Aí o Salmo 116, versículos 12 e 13 fala: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, diante de todos os benefícios que o Senhor fez, falo do benefício que é suficiente para que a gente se renda aos pés de Cristo, que é o sacrifício dele. Para que a gente volte os nossos olhares para Deus, só o sacrifício de Cristo é suficiente. Ele não precisava nem abençoar a gente, mas ele é bondoso, ele nos abençoa. E muitas das vezes a gente peca em se distrair com essas bênçãos, né, que ele nos dá, achando que as nossas obras, né, que vão ser suficientes para que a gente possa entrar no céu, mas a gente sabe que não é. Então, o significado grego de confiar é ser persuadido totalmente a viver esta verdade de maneira indiscutível. Então, o significado grego de crer, de crença, é ser persuadido totalmente a viver todas essas verdades de maneira indiscutível. Então, nós fomos persuadidos, a Bíblia fala, né? Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange, a gente é persuadido, né, a viver essas verdades que Cristo prega, a verdade que ele prega de maneira indiscutível. Né? Por mais que fira a gente, por mais que seja algo que nos machuque, que a Bíblia fala que Deus ele faz a ferida, ele liga, mas a gente vai ter prazer, a gente vai fazer isso de maneira indiscutível, porque eu sou convertido. E uma vez que eu tenho Cristo, eu entendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável aos olhos dele, e não aos meus olhos. Então, se é bom, perfeito e agradável aos olhos dele, se ele é perfeito, se ele é bom, então a gente precisa aceitar sim essas verdades, essas manifestações que ele declara para a gente, né, como verdades indiscutíveis, e aceitá-las de bom grado. E a gente entra no terceiro ponto. Aí o terceiro ponto diz que há um tribunal, um juiz e um réu, né? Um juiz, um tribunal e um réu. E o juiz é Deus. A gente sempre costuma falar que a gente precisa aproveitar um momento em que Cristo ele é nosso advogado. Ele advoga a nossa causa diante de Deus ainda hoje. Mas quando Cristo vier na sua segunda vinda, ele vai vir como juiz, né, para dar a cada um segundo as suas obras. Então a gente não pode achar que, né, o fato de eu ser bonzinho, o fato de eu estar debaixo da graça, o pastor Exaltino fala sobre isso.
né, mais para frente aqui, a gente vai continuar pecando, já que Deus é um Deus bondoso, é um Deus de graça, é o que é pregado hoje. Olha, Deus é bom, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. E isso é mentira, para de acreditar nisso. Se um pastor, né, falou isso para você, se o seu pastor falou, se pregadores da televisão falaram isso para você, que você pode continuar vivendo a sua vida do jeito que você está vivendo, pecando, ainda que membro de igreja continue pecando sem abandonar o seu pecado, e que no final vai dar tudo certo, para de acreditar nisso. Isso é mentira, e mentira de Satanás. Porque a Bíblia fala em Gálatas 6:7, né? Não vos enganeis, né? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Se eu planto, né, uma semente de limão, eu não tenho que esperar colher laranja. Se eu planto algo amargo, eu vou colher algo amargo, e Deus é justo, né? Se eu estou trilhando os meus caminhos com as minhas próprias pernas sem pedir a opinião dele, ele vai deixar eu tomar as consequências desse caminho. A Bíblia fala também em Provérbios: há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o caminho deles é a morte. Então, infelizmente, muitos pastores hoje têm se levantado, né, para não falarem para suas ovelhas abandonarem seus pecados, né, pregando que no final tudo vai ser bom, tudo vai dar certo. Não vai. No final vai dar certo para quem aceitou Cristo, para quem seguiu no processo de santificação. E a Bíblia fala, né, que no céu não entra pecado. E no final vai ser a maioria do lado esquerdo que irão para o inferno. E Jesus falou isso várias vezes, que ali há pranto e ranger de dentes. E aqueles que se submeteram a Cristo, que aceitaram a Cristo, que viveram para Ele, esses, né, vão herdar a vida eterna. E há um tribunal, há um juiz, que é Deus, há um tribunal. Ele citou 2 Coríntios 5:10, que diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o que você tem feito com o seu corpo, né, que Deus criou? E Paulo fala em Efésios 10, porque somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em Efésios 2, versículo 10, se eu não me enganei na referência. E o que você tem feito com o seu corpo? Para pensar um pouquinho na criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele falou: haja luz, houve luz, que a terra produz ervas verdes, que o mar produza, né, os seres viventes. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele tocou no homem. Então, o que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito com o seu tempo, né, com a sua vida? Você é só um administrador dos bens que Deus te dá. Então, o que você vai responder para Ele? Lembre-se que você vai passar, todos nós passaremos, né, por esse tribunal. Romanos 14:12, que o pastor Exaltino também cita: assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não é o pastor que vai responder pela minha vida, não é o meu pai, ou a minha mãe, ou a minha esposa, ou o meu filho. Quem vai responder pela minha vida diante de Deus sou eu mesmo. Eclesiastes 11:9, né, Salomão falando para a juventude, para nós jovens, né, para os adolescentes aí hoje que vivem como se a morte não fosse chegar para eles, né? Até pessoas na tenridade hoje vivem como se não fosse morrer um dia, como se não houvesse o acerto de contas. E Salomão abre os nossos olhos em Eclesiastes 11:9, quando ele disse: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recresce o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Então Deus vai pedir contas de todas as coisas que a gente faz. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente precisa colocar em mente que vai ter um dia, um tribunal, onde a gente vai estar numa salinha, só eu e Deus. O que eu vou responder para Ele, né? E Apocalipse fala que, né, homens grandes e pequenos, rico e pobre, eles vão querer fugir, né, daquele que é justo quando Cristo voltar como advogado, né, e vão procurar a morte, e a morte vai fugir deles. A Bíblia fala sobre isso. E ainda, né, um juiz, que é Deus, um tribunal, né, que é um tribunal instituído por Ele, seremos julgados segundo os padrões dele, não segundo os nossos padrões, e um réu. E quem, né, são os réus, né? Quem é esse réu? Somos eu e você, somos você e eu. Porque o pastor Exaltino cita Romanos 3:23, como nós falamos: porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus, e carecem da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23,
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Jesus, nosso Senhor. Então todos pecaram, todos pecaram, toda a humanidade. Então todos carecem hoje da glória de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência de réu. E no quarto ponto, quais são os efeitos da justificação? O primeiro de todos é livrar-nos da condenação, né, da morte eterna, né, de sofrermos aí o dano da segunda morte, como a Bíblia fala. Porque aquele que não aceita Cristo, ele vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. E Apocalipse fala que a segunda morte é o lago de fogo, né, onde mora o diabo e seus anjos. O inferno ele não foi preparado para homens. O inferno não foi preparado para mim e para você. Deus não tem prazer em lançar ninguém no inferno. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. E o primeiro efeito da justificação que o pastor Exaltino traz para a gente o primeiro de todos é livrar-nos da condenação. O segundo é dar-nos paz. Então muitas das vezes você não tem tido paz. Você tem uma estabilidade financeira, você tem uma família boa, você tem um bom emprego, mas você não tem tido paz. Por quê? Porque você continua sendo pecador, você tem uma conduta ilibada. Eu sei, meus parabéns por isso. Mas se você não tiver Cristo no seu coração, se você não se deixar ser justificado por Cristo, pelo ato que Ele fez por você na cruz do Calvário, você vai continuar sem paz, porque o pecado, querendo ou não, ele tira a nossa paz, ele tira o nosso sono. Então, o segundo efeito da justificação é dar-nos paz. O terceiro é produzir em nós o desejo de santificação, o desejo de abandonar o pecado, que fala para nós que nos julgamos cristãos, para nós que somos membros de alguma igreja, batista, assembleia, metodista, não importa. Você se diz justificado, você que se diz salvo. Esse fato, né, o ato de Cristo por você na cruz, tem produzido em você um desejo pela santificação, pela mudança de vida, porque a santificação não é um ato. A santificação, ela é um processo. E a gente precisa, eu sempre gosto de pensar nisso, a gente precisa ter essa consciência de culpado. Porque eu sei que Cristo pagou a dívida por mim, mas eu preciso ter na minha mente a consciência de que eu ainda sou culpado, porque isso vai fazer com que eu tenha medo de errar outra vez, porque tem aquelas condições que a gente falou lá no começo: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, vai, não peques mais, né? Porque Ele não nos condena, mas existem essas condições. Então hoje a santificação é uma palavra que não tem sido pregada nos púlpitos evangélicos de hoje, é uma palavra que os membros de igreja também não têm procurado conhecer. Então a santificação é um processo. Então gostaria de compartilhar o que o pastor falou uma vez, né? Ele visitou uma pessoa alcoólatra, né? Já tinha passado por um processo de tratamento contra o alcoolismo, mas ela continuava se chamando alcoólatra, né? Falando que é alcoólatra. E o pastor perguntou: por que você continua se chamando de alcoólatra uma vez que você já foi curado, já passou pelo tratamento? Aí ele falou: por causa da minha consciência, porque se eu colocar na minha consciência que uma vez eu fui alcoólatra, e o que o álcool causou na minha vida, eu não vou ir mais por aquele caminho. Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente continua sendo pecador, de que nós continuamos sujeitos a errar, porque isso vai despertar em mim o interesse de eu buscar Cristo todo dia, de eu ler a Bíblia, de eu orar, de eu buscar a santificação. E é isso que faz com que a gente se mantenha firme, é isso que norteia a minha vida, é isso que traz para mim o equilíbrio, eu ter essa consciência de que Cristo sim pagou a minha dívida, mas agora é comigo. Agora eu preciso aceitar e entender o processo de santificação e aderi-lo, né? Porque é o que Cristo deixou para a gente. Então, irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração, né, para pensar e agir. Ele traz aqui para a gente agradecer a Deus por sua misericórdia, por sua paciência para conosco, né? A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. É você crer em Jesus, é você tomar como verdadeiras, né? Como a gente falou no significado de crença, a gente repete aqui, né, que a gente foi persuadido totalmente a viver todas as verdades de Cristo de maneira indiscutível. Então, que aquilo que eu não pude falar, que o Senhor possa estar acrescentando no coração de cada irmão, e que os irmãos tenham um domingo abençoado, né, na presença do Senhor. Fiquem na paz e que o Senhor Jesus possa estar os abençoando.
Desde quando eu era criança, já tive um contato com a igreja. Quando eu tinha 5, 6 anos, eu morava com meus avós. Eu me lembro que quando eles iam na igreja, eles iam na igreja Assembleia lá em Pirapitinga de Bom Jesus, Vargem Alegre, distrito de Bom Jesus, eles me levavam. Mas a única recordação que eu tenho mesmo é que sempre que eu dormia e eu ficava no berçário lá da igreja, eu não sei se tinha, igual a nossa igreja tem, esse tratado com as crianças, desenhar, cantar musiquinha, mas a única coisa, a primeira recordação que eu tenho, contato,
com meus avós, quando eu tinha 5, 6 anos, que eles me levavam na igreja. A partir de 2001, eu comecei a morar com a minha mãe aqui em Itaperuna, e a partir daí, então, eu só ia na igreja com ela. Normal, né? Tinha 7, 8, 9 anos. Você ir na igreja sozinho, por conta própria, é muito complicado, mas sempre quando a minha mãe ia, eu ia com ela. E daí foi que eu comecei a ter mais contato com a igreja. A gente começou a ir na igreja Assembleia aqui do São Mateus. Também por um curto período, a gente começou a ir também na Metodista na Vinhosa. E de algum tempo de 2006 em diante, eu fiquei um tempo que não ia. Ela também parou de ir, eu ainda continuava indo na escola bíblica da Assembleia, mas também parei. E fiquei um período inerte. E não tive experiências assim pecaminosas, contato com drogas, bebida, nada disso. Era apenas uma criança que o meu objetivo na minha infância era o quê? Jogar bola e assistir televisão, assistir futebol, e as prioridades eram essas. Mas já tinha um certo conhecimento um pouco da Bíblia, tipo assim, tinha um pouco de conhecimento, sabia o que era errado, sabia o que era o certo, e enfim, alguma coisa que eu abominava, igual eu via algumas pessoas fumando, bebendo, até pessoas adolescentes mesmo, só achava abominável, não gostava disso. E aí então, a primeira vez que eu fui convidado para vir na Igreja Batista do bairro São Mateus foi por um primo meu, que ele era da embaixada, ele era participante, né, porque a nossa igreja era sempre forte na escola bíblica de férias, bem movimentado, muitas crianças participavam, e ele sempre tinha aqueles movimentos, ele sempre me chamava, eu não caía, um pouco de timidez também, não sei o que acontecia comigo, que eu rejeitava. E aí ele me convidou uma vez para vir domingo à noite, eu aceitei, eu vim, só que aí só foi essa vez só. E no ano de 2008, eu fui convidado, já no finalzinho de 2008, em outubro, por um vizinho meu, que a gente jogava bola e ele participava da embaixada, só que ele só participava da embaixada só. Infelizmente, com a igreja ele não tinha contato. A embaixada, para quem não conhece, é uma organização de crianças e adolescentes de 9 a 16 anos, e que ali nessa organização, além da pregação do evangelho, tinha também atividades recreativas como futebol, dama, diversas recreações para crianças, para jovens, gincanas bíblicas, acampamentos, e muitos jovens do nosso bairro gostavam disso, muitos interessados para jogar bola, participar dos congressos. E eu aceitei esse convite, eu comecei a participar da embaixada em outubro de 2008. 2008 para mim foi um ano muito complicado, porque na escola eu sofria muito bullying e estava sendo muito perturbado na escola. Já era meu último ano no ensino fundamental e 2008 não estava sendo muito legal para mim, não. E graças a Deus aceitei esse convite, vim, gostei e comecei a participar da embaixada. Inclusive quero agradecer também o Jorge Luiz, que é a primeira vez, o Jorginho, primeira vez que eu visitei a embaixada, ele que estava pregando. Ele estava dando seus primeiros passos aí como conselheiro. Quero agradecer muito a ele. Agradecer também o Leandro Barbosa também, que eu peguei uma fase com ele como conselheiro, e eles foram muito fundamentais nesse início. E aí, em 2009, eu comecei a frequentar um pouco mais a igreja. As minhas primeiras vezes que eu ia, além da embaixada, começou a ser na quarta-feira. Eu ia terça e quarta. Eu não gostava muito de ir no domingo, porque quarta-feira não dava tantas pessoas igual no domingo. E eu tinha um pouco de fobia para poder chegar na igreja assim, várias pessoas assim. Acho que não contei isso para ninguém, acho que ninguém sabia disso, mas as primeiras vezes que eu ia na igreja era na quarta-feira. E depois eu fui ficando mais tranquilo, comecei a ir também no domingo. Só que aí começou eu fiquei mais interessado em poder participar da igreja, e comecei a querer poder participar da igreja. E teve um culto que um pregador de fora veio e
no final do culto ele fez um apelo, e aí ele perguntou quem quisesse aceitar Jesus, e eu já tinha aceitado Jesus no meu coração, mas eu queria mostrar isso para as pessoas, mostrar para mim mesmo, que eu queria aceitar Jesus de verdade. Eu peguei e fui, e nessa ida foi muito interessante, porque aí o pastor pega o nome da gente e tal, e depois algumas pessoas começaram a me parabenizar por ter ido lá na frente e tal. Aí depois eu conversei com o pastor, pedi para poder ser batizado, e no ano de 2010 eu participei da classe de batismo, e dali na classe de batismo que eu comecei a ter um conhecimento maior das Escrituras, e a certeza da salvação começou a clarear mais esse ano de 2010, porque já tinha aceitado Jesus. Antes mesmo de eu participar da embaixada, se você perguntasse se eu tinha alguma religião, eu falava que era evangélico e tal, mas é que a certeza mesmo da salvação, que antigamente as pessoas só me perguntavam se eu tinha aceitado Jesus, igual tinha uma tia minha que sempre que eu via ela não morava em Itaperuna, hoje em dia ela mora em Itaperuna, ela sempre perguntava, e aí, você já aceitou Jesus e tal? Aí ficava aquela pergunta, machucava um pouco, né? Porque eu sabia que eu tinha que melhorar muito, tinha que ter mais compromisso com as coisas de Deus, e aquela pergunta ficava me incomodando. Aí eu te respondia, não, já aceitei e tal. E vindo para a igreja, uma outra pergunta começou a me incomodar mais. Porque antes eu só ouvia, você já aceitou Jesus? Aqui na igreja o pastor sempre perguntava, você tem certeza da sua salvação? Era muito interessante, porque ele saía rodando o culto, o templo assim, e saía perguntando para todo mundo, você tem certeza da sua salvação? Isso me incomodou um pouco. As primeiras vezes que eu respondia isso, eu respondia tenho sim e tal, mas ainda tinha um pouquinho de dúvida. E participando da classe de batismo, foi muito interessante que essa dúvida veio a acabar, porque foi apresentar as Escrituras. Engraçado que interessante que na classe de batismo, ele igual fazer uma consulta com a pessoa, ele chegava e anotava, lê esse texto aqui e tal, e foi um momento muito importante na minha vida, que eu aprendi mais das Escrituras, e fui batizado. Hoje, graças a Deus, estou até hoje aqui na nossa igreja, e a igreja me ajudou a melhorar essa questão da timidez, conhecimento das Escrituras. Tive uma mudança bem igual quando a gente começa. Eu tinha uma teologia pentecostal desde criança, muitos tios meus pentecostais, então, e aí fui apresentada a teologia, essa nova teologia batista, teologia reformada, essa mudança veio acontecer em mim, graças a Deus estou até hoje, e é isso aí. Meu nome é Paulo Roberto Boixá, sou membro da 10ª Igreja Batista em Itaperuna, estou aos pés de Jesus, estou no melhor lugar do mundo. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos, que a
tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Deus continue nos abençoando nessa obra. Seja feita a vontade dele nas nossas vidas. E quero agradecer a todos. Também quero pedir vocês que estejam orando pela minha avó. Na próxima quinta-feira agora vai ter que fazer uma cirurgia. E esteja sendo feita a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. O pessoal da cidade vai namorar? Mais uma vez estamos aqui, ó, para louvando e agradecendo o teu nome, só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a adoração. Entregamos, ó Pai, a vida da avó do Paulo, Deus, suas mãos, ó Deus, só possa estar vindo com a mão de poder, com a mão de cura sobre ela, Deus. Que a tua vontade possa ser feita na vida dela, Deus, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, Deus. Ó Deus, que ela possa passar pela cirurgia, que ela possa semana que vem já estar agradecendo a Ti, ó Deus, por mais uma batalha vencida, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continue abençoando esse trabalho, Deus, que ainda vai continuar, Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar rompendo todas as barreiras, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei.
Há um ano atrás, passava o ciclone Idai lá em Moçambique. Esse ciclone causou muita destruição. Muitas famílias perderam seus entes queridos. Muitas pessoas perderam suas vidas, perderam suas casas. E nós, através do seu esforço, através das suas ofertas, levamos 2 equipes para atender as necessidades desse povo. Levamos médicos, farmacêuticos, psicólogos, pessoas que estavam com o coração sedento para abençoar e para cuidar daquele povo. Nós, através da sua vida, através da sua oferta, pudemos atender 3.000 pessoas. Através das suas ofertas, através das suas ações nas igrejas, levantamos medicamentos avaliados em $10.000. Muito obrigado pelo seu empenho, muito obrigado pelas suas ofertas. Vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Hoje nós estamos encerrando a campanha de missões mundiais. E o tema da campanha nesse ano foi Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Sabemos que a alegria é uma característica que todo cristão possui. Só que muitos não entendem essa alegria que nós temos dentro do nosso coração. Passamos por problemas sim, dificuldades, nos entristecemos com as circunstâncias da nossa vida, mas essa alegria que é algo que nenhum ser humano é capaz de produzir sozinho, é uma alegria que é fruto do Espírito Santo que está presente nas nossas vidas. Ela sempre suplanta esses momentos terríveis que nós passamos aqui nessa terra. Ainda que o nosso choro ele dure uma noite inteira, a alegria ela sempre virá pela manhã, porque nós temos um Senhor, que é o Senhor Jesus, que vem e nos preenche e nos traz essa alegria que homem nenhum entende. Vamos cantar esse hino nessa manhã, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz por nós, por todo esse alento que Ele nos dá em meio aos nossos problemas. Deus abençoe a sua vida. Agradecemos porque você esteve conosco mais uma vez. Que esse dia seja o dia em que você irá se deixar ser dominado por essa alegria que só o Senhor Jesus pode te dar. Vamos cantar mais uma vez. Que não vai deixar
Meus irmãos, bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui à frente da igreja mais uma vez, para estar falando a respeito do que Deus tem feito aqui entre nós, do que Deus tem feito na vida dos irmãos, inclusive na vida daqueles que têm de forma direta realizado o trabalho de Deus. Tem aí que destacar essa equipe que tem saído nas ruas aí pregando a palavra de Deus, divulgando o evangelho. Tem que destacar também o pessoal da equipe de louvor, que tem feito um trabalho maravilhoso. Destacar o pessoal que Deus tem usado para realizar os estudos da EBD. Inclusive hoje o Leandro Barbosa trouxe uma lição maravilhosa que falou profundamente aos nossos corações. Com certeza falou com o seu coração também. E o assunto que ele abordou, culpado ou inocente. E eu quero te fazer uma pergunta: quando é que nós nos tornamos inocentes? E a Bíblia responde: a partir do momento que nós entregamos o nosso coração, que nós entregamos a nossa alma ao Senhor Jesus. A partir desse momento nós nos tornamos inocentes, inocentados pela potencialidade de Jesus Cristo na nossa vida, no nosso coração. Portanto, entrega a sua vida a Jesus, e a partir de então você terá uma consciência tranquila, calma e serena, através dos seus pecados perdoados. É a partir de então que você torna-se inocente diante de Deus, entregando a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus. Vamos então nesse momento orar, encerrando a nossa EBD e colocando mais uma vez o irmão Leandro Barbosa, juntamente com a sua família, nas mãos de Deus. Que vocês sejam sempre usados para a honra e glória do nome do Senhor, aqui na igreja ou em qualquer lugar que seja. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar nesse momento, encerrando a nossa EBD. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecer o estudo da EBD que acabamos de receber, o nosso Deus, culpado ou inocente. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos inocentou pela potencialidade de Jesus. Louvado seja o teu nome, pelo perdão dos nossos pecados. Livra-nos do mal. Toma o Leandro em tuas mãos, sua família, que o nome de Jesus, através deles, seja glorificado e exaltado no céu e na terra. Oramos em nome de Jesus, Senhor da nossa vida. Amém e amém. Valorizo o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para mim. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, com vento em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, com vento em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Sobre toda a terra, vamos com o Senhor virar. A alegria, você está continuar. Deus de maravilha, de maravilha, de louvar, de louvar. Eu entro na tua presença para receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, eu quero entender. Boa noite. Ele gosta de botar de rua, a gente tá. Vitor, reclamação. Rapaz, igual um refletor. É, da minha boa, né? Se tenta destruir-me. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e a fé, tramam contra mim. Querem turbiar meus esforços,
literalmente passou da morte para a vida. Que isso não seja esquecido pela senhora, não seja esquecido pela senhora, que não seja esquecido pela nossa família, e que a senhora não se esqueça do Deus que estendeu as mãos para a senhora quando a senhora mais precisou. O Fabíola falou para a senhora por mensagem ontem que a senhora poderia não estar aqui. Então a senhora está aqui porque Deus permitiu. Que Deus possa abrir o coração dos nossos familiares para entender que só com Jesus é que a gente alcança a vitória, é que a gente alcança a vida eterna. Oi, Daniel. Tudo bem. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive porque Ele vive, posso tê-lo amanhã, porque Ele vive, temor não há. O espírito de adoração ao nosso Deus. Então por isso nós viemos aqui abençoar a sua vida e adorar o Senhor. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Gostaria que o Jorginho... É verdade. E só o Salvador é Ele, não existe o outro, né? É verdade. Estamos aí para ser unidos. Amém. Que onde existe a união, não existe a resistência. Jesus, pelo privilégio, Pai, que temos, ó Pai, com saúde, Pai, podemos estar aqui, Pai, não podendo nos abraçar, mas aqui, ó Pai, te entregando, Senhor Jesus, o nosso louvor, Amém, ó Pai, Jesus. queremos dizer, ó Pai, a cada um, ó Pai, a cada pessoa que aqui, ó Pai, nos escuta, ó Pai, que Jesus, ó Pai, o quanto, ó Pai, cada pessoa é importante para Jesus, ó Pai. É verdade. Te entregamos, ó Pai, em especial a vida da nossa irmã Rose, que o Senhor Jesus possa estar, ó Pai, protegendo toda a sua casa, abençoando, ó Pai, a sua casa, os seus filhos, ó Pai, aqueles, Senhor Jesus, que ainda, ó Pai, ainda não te aceitaram, que possam fazer o encontro ao teu lado. Ó Pai, todos os vizinhos, ó Pai, ao seu redor, que possam ser movidos, ó Pai, através da sua vida. Que ela possa ser exemplo para os outros, ó Pai. Te entregamos, Senhor Jesus, as nossas vidas, ó Pai. Te entregamos, ó Pai, essa pequena, ó Pai, palavra, ó Pai, essa palavra de louvor. Ó Pai, é tão somente, ó Pai, de gratidão, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças a te damos, ó Pai, que ainda temos saúde, ó Pai. Que ainda nós podemos cultuar, nós podemos elevar, ó Pai, os nossos pensamentos ao Senhor. Tantas famílias, ó Pai, que hoje estão chorando, ó Pai, que perderam seu ente querido. Mas nós aqui estamos, ó Pai, agradecidos ao Senhor, porque temos muito mais daquilo que pedimos, Senhor, e pensamos. Ó Pai, continue abençoando as nossas vidas, ó Pai, nos guiando, ó Pai, as outras casas, ó Pai, que estarão recebendo, Senhor Jesus, uma palavra, ó Pai, um louvor, ó Pai, que vida, ó Pai, sejam transformados, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Pai, deixamos, ó Pai, toda a nossa, ó Pai, com toda a humildade, ó Pai, te entregamos, Senhor, o nosso louvor, ó Pai, com gratidão. Receba, ó Pai, a nossa adoração nessa noite. Nos abençoe. Que o Senhor cresça, Senhor Jesus, a cada dia que nós nos diminuamos. Amém, Jesus. Muito obrigado. Nós te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.